A graça e a paz, irmãos, tudo bem com você? Hoje o nosso assunto talvez seja um pouco delicado para alguns e também difíceis para outros compreender. Aqueles que têm o coração duro, aqueles que não se submetem às Escrituras e à vontade de Deus, talvez não, corrompem as Escrituras e tentam achar de alguma maneira uma distorção para que o seu coração se sinta satisfeito. Porém, hoje nós vamos falar sobre a liderança da mulher. A mulher pode ou não ser liderança na igreja? Existe ou não pastoras? O que a palavra de Deus em si fala sobre isso? Então fique comigo até o final do vídeo, dá um curtir, dá um compartilhar se você gostar. Se você não gostar, não precisa fazer escarcéu, apenas sai do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Vou começar lendo algumas passagens para vocês que vai deixar bem claro a questão deste assunto e depois eu vou falar quais são as artimanhas de alguns falsos ministros da palavra de Deus acerca desse tema. 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 26, ele vai começar falando sobre como deve ser, então, a reunião dos santos, a assembleia, a congregação, quando todos se reúnem para adorar a Deus, os princípios das coisas que devem acontecer. E o texto começa assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz a revelação, aquele outro a língua e ainda o outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Olha só que dureza, né? Julgamento na igreja. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, olha só. Todos podem profetizar. Um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Bom, vamos por partes, irmãos. Primeiramente, um culto, ou o encontro da igreja, ele precisa ter salmos, adoração ao Senhor, doutrina, tá? Precisa ter a revelação e precisa ter, então, ali a língua e a interpretação, se assim houver, ok? Então, esses princípios estão no encontro da igreja, isso precisa acontecer. E tudo isso tem que ser feito para edificação, para crescimento da igreja. Então, no caso de alguém estar falando em língua, irmãos, que não sejam mais do que 2 ou 3. Ou seja, quando você entra numa instituição e vê todo mundo falando em língua, gritaria e tudo mais, falando que em Pentecostes foi assim, não caia nessa, porque a palavra de Deus fala que a língua é para a edificação da igreja, tá? E se não haver quem interprete, então que fiquem calados, que orem para si, ok? Porque isso é necessário para que haja edificação com ordem e decência. E se alguém estiver profetizando, que os outros julguem o que está sendo profetizado, se aquilo está realmente alinhado com a vontade e com a palavra de Deus. Tá? E quando um está profetizando e o outro quer profetizar, então o primeiro tem que ficar quieto e não profetizar todo mundo junto, falar todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas tudo com muita ordem, com muita decência. Tanto que ele fala aqui, irmãos, deixa eu ver aqui, ó. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que isso significa? Tá? Que tudo que a gente faz com consciência. O Espírito ele não vai tomar conta e vai dizer, não consegui segurar. Não. O Espírito Santo está sujeito ali, então, ao profeta. O profeta é quem com a mente, ele profetiza com ordem, com decência, sem ser tomado e simplesmente, não me segurei. Não. Ordem e decência. O Espírito está sujeito ao profeta, tá? E agora ele vai falar porque Deus não é um Deus de confusão e sim um Deus de paz. Então ele não gosta de confusão, ele não gosta da gritaria, do roda-roda, do gira-gira, não. Ele gosta da ordem, da decência, tudo feito com consciência, tudo feito para a grandeza de Deus, para glorificar Deus, para a edificação da igreja, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus quando nós nos reunimos. Tá? E agora a chave muito importante do texto que a gente vai entrar, que é o início ali do verso 34, que vai falar como em todas as igrejas dos santos, ou seja, o que Paulo vai falar aqui agora é para todas as igrejas dos santos, em todas as igrejas, não é apenas para a igreja de Coríntios, mas é para todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Ou seja,
Assim como a lei determina, na igreja de Cristo, em todas as igrejas também deve ser. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Isso aqui é Paulo instigando aqueles que iriam se rebelar contra a palavra de Deus. Por algum acaso, essa palavra que eu estou trazendo para vocês foi revelada a vocês antes? Deus falou para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, um tapa na cara daqueles que iriam se levantar contra a doutrina da Igreja de Cristo. Se vocês não reconhecem isso que eu estou falando como mandamento de Deus, Paulo está dizendo, eu vos digo que é mandamento de Deus. E se alguém o ignorar, será ignorado. Se vocês não se submeterem à doutrina dos apóstolos, vocês também serão ignorados. Lembre-se, Deus é um Deus misericordioso. Mesmo na bagunça, mesmo muitas pessoas não tendo conhecimento da palavra de Deus e torcendo ela, muitas pessoas conhecem a Jesus, mas por misericórdia, só que as pessoas que ali estão fazendo errado, elas vão responder sobre cada ato. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, todos podem profetizar, porque profetizar é diferente de ensinar, de doutrinar a igreja de Cristo. Profetizar, todos podem. E depois nós vamos ver o que significa profetizar. Beleza? Que existe uma grande diferença entre profetizar. Ok? Vamos lá. Eu quero ler mais um texto com vocês que está em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, tá? No verso 8. Vamos lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Ou seja, a modéstia da mulher, irmão. A modéstia, o bom senso, elas não vão ser reconhecidas pela sua beleza, pelo seu falar, não, mas é pela sua piedade e sua modéstia. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele até fala aqui, irmãos, o porquê da mulher deve permanecer calada. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. Aí eu pergunto a vocês, isso aqui que Paulo está escrevendo a Timóteo, é só para a igreja onde Timóteo estava, ou onde Timóteo iria? Timóteo iria ensinar só as mulheres que era para eles, mas esses ensinamentos não era para a igreja de hoje? É óbvio que não, esse ensinamento não é especificamente cultural. Esse ensinamento é uma doutrina que Paulo está afirmando. E depois nós vamos ler algum contexto daqueles irmãos que não suportam essa doutrina do Evangelho e a corrompem. Porém, Cristo sempre vai levantar a sua verdade. Eu quero ler outro texto com você, irmãos, para que você entenda qual é o papel da mulher. Tito, abra comigo aí. Tito, capítulo 2, no verso 3 ao 5, vai falar sobre as mulheres, tá? O capítulo 2 ele inicia com os deveres das várias classes de pessoas cristãs. Cada pessoa ela tem o seu dever dentro do corpo. E do verso 2 ele vai falar: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Agora, irmãos, quanto às mulheres, qual que vai ser o papel? Quanto às mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito.
Tá, irmãos? Aqui o contexto é do papel das mulheres mais idosas, que é o papel de dar o exemplo às mais novas. Que elas façam o quê? Que elas sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em algum momento, Tito está falando aqui que a mulher seja boa em ensinar, não dada ao vinho, que ela seja pronta a maestrar o evangelho, que pronta a ensinar. Não está falando sobre isso, irmãos. Não está falando isso. Está falando sobre o papel da mulher, biblicamente. Tá? Não se molde as coisas desse mundo. Beleza, irmãos? Olha só, eu quero voltar rapidamente para o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, tá? Irmãos, que vai falar, no capítulo 3, me perdoe, que vai falar acerca da qualificação dos bispos e dos diáconos, ou seja, da liderança da igreja. Quem que deve ser a liderança da igreja? Como devem ser? Fiéis à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Está falando aqui que deve ser uma esposa não dada ao vinho, uma esposa temperante, não. Que deve ser esposo, porque está falando sobre o homem, está falando sobre o cabeça da igreja. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Aqui ele vai falar sobre os diáconos, aqueles que vão auxiliar no processo da igreja de Cristo Jesus. Tá, irmãos? Mas aqui, os bispos, estamos falando aqui daqueles que vão estar sobre a liderança, que vão estar introduzindo a doutrina da igreja de Cristo, o ensino, tá? Em momento nenhum a gente vê que seja uma bispa, mas sim um bispo. Eu quero ler João capítulo 4 aqui com vocês, irmãos. João capítulo 4, do verso 29, que vai falar sobre uma ação de uma mulher, a mulher do poço. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui muitos dizem, olha aí, a mulher falando, a mulher ensinando. Mas em nenhum momento aqui ela está afirmando alguma doutrina. Ela está falando que ela viu o Cristo, que ele era o Cristo, que ele revelou o coração dela. Em momento nenhum ela está afirmando alguma doutrina. Tanto que no verso 39 ele vai falar que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Que anunciara. O que ela anunciara? Ele me disse tudo quanto tenho feito. O que ela falou? Ela ensinou algo? Ela afirmou alguma doutrina? Não. Ela anunciou Cristo. E todos eles foram até Cristo. Vindo, pois, ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Filho, o Salvador do mundo. Ou seja, ela instigou, ela conduziu, ela falou, ela levou o Evangelho de Cristo e eles se achegaram até Cristo. E Cristo, então, por causa da palavra de Deus, por causa da palavra, eles creram, agora não mais somente porque ela tinha dito, mas porque agora eles tinham a revelação exata. Não estou dizendo que ela não tinha passado, que o Espírito Santo não se move. Óbvio que se move, óbvio que Deus chamou todos para ir e aonde estiverem manifestar a Cristo. Porém, a cabeça, os cabeças da igreja, os que vão firmar ensinamentos, que vão firmar doutrina, são homens, especificamente homens, por conta da lei que Deus dá. Vamos continuar então, irmãos. Agora eu quero ler com vocês um pouco do que eles falam acerca de alguns textos que tentam distorcer a palavra de Deus. Agora eu quero compartilhar um texto com vocês que eles distorcem para que, sim, a mulher possa exercer, então, autoridade, porque na realidade tudo o que Paulo estava falando era contexto cultural da época. Então eles usam essa passagem para dizer que era cultural. Porém, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Tá? O início do capítulo. Quero, entretanto, tá, irmãos, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora ele vai falar aqui algumas coisas simbólicas que refletem algo espiritual da criação de Deus, uma lei de Deus, tá? Então até agora ele não falou nada de louco, né? Em nenhum momento ele está sendo louco aqui. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Que ele está falando que o homem que tem algo superior a ele, ou tem uma cobertura que não é ele, porque ele é o cabeça da casa,
ele está sendo uma vergonha, ok, irmãos? Coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Ou seja, a mulher que profetiza, ou a mulher que está sem o cabeça, que está sem a liderança, que está sem o homem, ela faz para desonra. Ele está falando algo espiritual, porque é como se estivesse cabeça raspada. Aqui ele vai falar sobre, sim, algo que Deus falou que era simbólico ali, e depois ele vai falar que aquela tradição, que era um símbolo do que realmente significava, era uma tradição. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas ele é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpra-lhe usar véu. Tá? Aqui ele já está falando, sim, de uma forma como Coríntios agia. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Algum escândalo até aqui para vocês? Ninguém já leu Gênesis? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Aqui está falando sobre o homem ser autoridade na sua casa. Só que eles traziam isso, Deus deu uma simbologia da mulher raspar o cabelo, da mulher não ter o véu, assim como também a lei que os judeus tinham, né? Por exemplo, usar também os judeus que praticavam simbologias das leis de Deus para significar algo espiritual, como, por exemplo, o cordeiro que era sacrificado. Né? O cordeiro em si não podia perdoar pecados. Quem podia era Cristo, mas era um símbolo que ele trazia para que depois o homem entendesse espiritualmente o que Cristo veio fazer. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou seja, julguem entre vocês. Vocês que têm a tradição, a cultura de usar véu ainda, do símbolo, tá? Julguem entre vocês se isso é necessário ou não. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para a mulher usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Aqui Paulo está falando sobre as especificações de um homem e da mulher. Agora que entra... Por que não leem até o fim, irmãos? O verso 16 vai falar: contudo, se alguém quer ser contencioso ou criar contendas, saiba que nós quem é a igreja, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, esse costume do véu que a igreja de Coríntios tinha, que era o símbolo do que realmente significava espiritualmente, não era a tradição da igreja de Cristo, das outras igrejas, da igreja de Efésios, da igreja em Roma, não era cultural deles. Eles permaneciam com essa cultura, mas para as outras igrejas não era. Julguem entre vocês se isso é necessário ou não, se vocês compreenderam o que realmente isso significa ou não. Contudo, saibam que isso não é costume do resto da igreja. Isso aqui é outro contexto, ele não está dando liberdade aqui para a mulher ensinar. Ou, viu, quando Paulo falava sobre a mulher não ensinar, era porque era cultural da época, porque também, então, a mulher tem que usar véu. Não, pelo contrário. Paulo termina, contudo, se alguém quer ser contencioso, se alguém quiser causar contenda, como querem hoje, acerca desse assunto, saiba que nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, de usar o véu. Não temos o costume. Julguem entre vocês se ainda é necessário. Mas se vocês forem inteligentes, vocês vão saber que não é necessário. Mas se vocês têm esse costume, continuem. Esse é o contexto desse texto. Aí depois vão relatar, vão tentar trazer outros textos. Atos dos Apóstolos 21:7. Atos dos Apóstolos 21:7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Olha só que nome legal. Aí é quando Paulo chega em Cesareia, ele vai escrever uma carta dizendo: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha só, aqui vai falar sobre as 4 filhas deles, donzelas, que profetizavam. Olha aí, João, tá aí, a mulher pode ensinar. E aí nós vamos ver na sequência, porque Deus ele é maravilhoso. Ele vai falar aqui, ó,
Demorando alguns dias ali, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, assim como elas, profetisas, que profetizavam. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Entenderam o que é uma profecia? Uma profecia, irmão, profetizar não tem a ver com confirmar doutrina. Quando que Ágabo aqui proferindo essa profecia, ele que era profeta, estava ensinando alguma doutrina de Cristo? Ele estava relatando o que viria de acontecer porque o Espírito havia revelado a ele o que iria acontecer com Paulo, assim como iriam fazer com ele. Mas em momento nenhum ele firma a doutrina, porque profetiza acerca de coisas que vão acontecer, mas ele não firmam doutrina. A diferença entre profetizar e ensinar a doutrina é totalmente diferente, irmãos. Conseguem compreender isso? Ou, por exemplo, Romanos 16, ele vai falar: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que estava servindo a igreja de Concreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Protetora, cuidadora, auxiliadora. Não está falando que ela firma ensino, não está falando que ela é a cabeça da igreja, não está falando que ela está indo lá para instruir o povo. Muito pelo contrário, ela está indo para servir, para ajudar. No seu papel, não tem nada demais. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, na casa de Priscila e Áquila. Se reuniam pessoas, mas é porque, então ali a Priscila que vem antes de Áquila, o nome quer dizer que ela era a cabeça na casa onde tinha doutrina. Não quer dizer isso. Priscila e Áquila era o cabeça da casa onde eles se reuniam, e Priscila e Áquila juntos, os dois sim, auxiliavam e ensinavam a outros, mas debaixo da cobertura, debaixo dos ensinos de Áquila, que era o cabeça do relacionamento. Não está falando em momento nenhum que Priscila ela ia além dos ensinos, ou que ela ensinava sozinha, que ela deixava de lado Áquila, mas ela era a instrutora. E todos esses que vocês estão vendo aqui estavam debaixo de Paulo, dos ensinos, da doutrina de Paulo. Então, irmãos, tenham isso em mente, que aos preceitos do Senhor existe uma lei e foi dada por Ele para o nosso benefício, não para o nosso malefício. Não é para humilhar um e exaltar o outro, não. É para que todos nós venhamos a ser edificados em Cristo Jesus, cada um com o seu papel, com a sua função, não mais nem menos importante. Porque assim como Deus deixou esse exemplo, né, a mulher veio do homem, mas o homem vem da mulher, para que todos sejam glorificadores de Cristo. E não a mulher glorifica o homem, nem o homem glorifica a mulher, mas todos nós venhamos glorificar Cristo, só que cada um no seu papel e na sua função. Beleza, irmãos? Graça e a paz a todos.